Olá, estamos de volta com mais um projeto Livro ao Vivo. Eu, Andréa Verzenhassi e Daniel Kaltenbach. Tudo bem, Daniel? Olá, Andréa, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos Paulo Coelho, não é isso? Sim, já que a gente falou no outro encontro sobre a música, né? Tente outra vez, nós resolvemos falar sobre Paulo Coelho, Diário de um Mago. E é um livro antiguinho, né? Assim, né? Em comparação, é do século passado já, da década de 80 também. E só que ele ainda traz muitas informações aqui para o nosso dia a dia. É um livro que nós dois já lemos há muitos e muitos anos atrás, mas que agora deu vontade de falar dele, porque nós trazemos sempre esta visão diferenciada, né? Um pouco do conteúdo do livro e aquilo que nós compreendemos dele para questionar você, para trazer você a pensar sobre isso também que nós vamos colocar. Sem E dúvida, aí, Paulo Coelho, né? Enfim, ele foi um dos grandes precursores na década de 80, principalmente, foi um dos grandes precursores de começar a trazer ao público muitas das questões ocultistas, hermetistas, alquimistas, enfim, muito daquilo que era chamada ciência oculta, que era uma ciência mais secreta, mais limitada, até principalmente na década de 70, 80, e foi essa conhecimento todo foi sendo trazido ao público cada vez mais. Hoje nós temos esse conhecimento por razão da transição planetária muito mais espalhado, muito mais acessível, né, para todo mundo, mas o Paulo Coelho pegou justamente o momento ali de transição, onde esse conhecimento começava a ser colocado de uma forma mais pública, mais aberta. E até por isso, creio eu, né, grande parte do grande sucesso que Paulo Coelho teve, porque são verdades que já moram no nosso coração, que a gente já conhece, que já estão lá dentro, mas que estão no nosso inconsciente. E quando a gente começava a ler, principalmente na década de 80, os livros de Paulo Coelho, essas coisas estavam escondidas, enterradas, começavam a vir para fora. E aquela era a voz, esses livros eram a voz desses conhecimentos todos. Então, hoje nós temos várias fontes, livros, internet, sites, vários locais, mas na época ainda era muito restrito essas informações. Então, claro, por serem conhecimentos milenares, conhecimentos herméticos, conhecimentos mágicos, etc., eles não têm validade, não têm prazo de validade, né? Continuam igualmente válidos, ainda que hoje a gente tenha mais acesso a muito mais das informações ali constantes. Sim, esse livro eu estava confirmando aqui, ele é de 1987. Então, quando ele trouxe essa magia dos livros, esse conhecimento através dos livros para nós, havia muito preconceito, né? Os leitores de Paulo Coelho, na época, eram tidos como meio malucos, né? Porque, imagina, é tanta baboseira. E daí, com o passar dos anos, isso foi se concretizando. Você foi percebendo que, como você mesmo disse, né, Daniel, que aquilo que ele trazia eram verdades, às vezes verdades herméticas, leis universais, que estavam ali numa outra roupagem, mas que estavam contidas ali naquele material. Quem tem olhos para ver, veja, né? Então, nós começamos, às vezes alguém me pergunta assim, qual foi o seu livro de ponto de virada? Foi esse. Tudo começou a partir disso, foi um despertar para mim. Eu sempre li muito, eu li muito, muito mesmo. O primeiro livro que eu tenho consciência de ler eram Os Deuses Astronautas, do Erich von Däniken. Mas o que fez a chave da virada, que fez buscar o algo mais da vida, foi Paulo Coelho, né? Por isso tem uma gratidão imensa por esse escritor. É curioso, né, você falar isso, porque, assim, na nossa geração, que é uma geração muito jovem, a gente realmente, né, temos que lembrar que na época, nos 80, principalmente, aí, a gente não tinha acesso à internet, não tinha essas informações todas que tem hoje. Então, as coisas eram muito mais, as informações eram mais difíceis de obter. E você falou de Erich von Däniken e Eram os Deuses Astronautas, também era um livro que meu pai tinha de cabeceira e eu roubava esse livro direto, né? Que eu estava mais comigo do que com ele. Então, também era um livro que eu adorava e trazendo conhecimentos da nossa história, do planeta, enfim, sobre extraterrestres, ufologia, arqueologia e tudo mais, muito bacana. E Paulo Coelho, e que também, sem dúvida alguma, para mim foi muito importante
no despertar, mas principalmente na virada de conhecimento, na percepção desses conhecimentos, porque eu digo, né, a verdade está lá, o despertar já está, às vezes, de maneiras diferentes, e assim, eu sempre tive, por exemplo, um contato espiritual, por assim dizer, com a espiritualidade muito grande, mas o Paulo Coelho foi também uma grande abertura para mim no início, como se fosse uma iniciação, né, a iniciação realmente dos conhecimentos, dos aprendizados, de você trazer isso de uma forma mais organizada, e aí depois de Paulo Coelho, que são romances, enfim, isso é tudo colocado de uma forma muito ainda sutil, mas que para a época não era tão sutil, na Era época era bem necessário. forte, era uma coisa, né, colocado uma coisa forte, mas, e de lá, então, né, começou a se abrir para estudos mais aprofundados e para questões mais complexas. Mas é interessante fazer esse retrospecto que a gente fez aqui histórico, porque muitas pessoas da geração atual, né, mais jovem do que nós, Do século XXI. né, exatamente, não tem ideia às vezes, né? Nasceram aí na época da internet, com as informações, e a internet é aquele problema, tem de tudo, tem muita coisa verdadeira, muita coisa falsa, muita coisa nada a ver, muita coisa, mas estão lá as informações, você vai buscando, filtrando de forma diferente, então às vezes as pessoas não conhecem, né, essa história. É interessante a gente colocar isso aqui. Sim, sim. E eu tenho certeza que as pessoas vão comentar aqui depois, aliás, por favor, deixem seus comentários sobre esse tema, sobre esse autor, sobre o nosso discurso aqui hoje, e deem o seu like também para auxiliar o canal. São 2 canais, Despertando Pessoas, do Daniel Kaltenbach, e Andréa Bem Viver. Os conteúdos estão ali nos 2 canais, e não só esse conteúdo do Projeto Livro ao Vivo, tem muito conteúdo bom para você buscar, para compartilhar, tá? Nos 2 canais, né? Então, assim, inscrevam-se nos 2 canais, né? É bem isso. E por isso que a gente vem para Paulo Coelho, porque tem muito conteúdo bom. Tem umas coisas que são romances, tem outras coisas que são leis, que estão aqui, tem outras coisas que são conhecimento ocultos, mas que estão sendo revelados. E é muito legal a gente compreender isso. E vamos para o livro? O Diário de um Mago. Vamos lá. Primeiro eu vou colocar aqui o que é a magia. Tem uma definição do Cunningham, que magia é a ação consciente do homem na vida. Eu gosto bastante. E aqui ele diz uma coisa assim: quem corre atrás da magia quer um caminho para atingir o seu sonho. É a orelha do livro, que foi escrita nesta edição de número 123, que eu tenho em mãos, por Cláudia Castelo Branco. O livro antigo, o livro original dos anos 80, eu já perdi faz tempo, né? Porque ele se desfez, daí eu comprei outro, emprestei, voltou, aí eu comprei, já que a gente tinha falado do livro, eu comprei outro, é o terceiro, Diário de um Mago. Mas aqui ela diz isso: quem corre atrás da magia quer um caminho para atingir seu sonho. Nós vamos falar disso, da questão de utilizar a magia, a ação consciente para as nossas realizações, porque não tem outra forma. Se a gente não for consciente das transformações que nós podemos fazer, da alquimia do chumbo em ouro, se a gente não tiver este conhecimento, esta consciência, a gente não realiza, não é? Exatamente, né? Quando a gente fala de magia, muitas pessoas são atraídas pela magia, e a magia ela tem formas diferentes de se apresentar, né? Mas a magia, às vezes as pessoas confundem com os milagres, às vezes confundem com a tecnologia. Então, assim, às vezes uma tecnologia muito moderna, muito diferente, pode parecer uma mágica. As pessoas confundem com mágica. Então, assim, né, com magia, ou seja, de uma coisa que é inesperada, uma coisa que é paranormal, é extrafísica. Então as pessoas querem ver na magia um milagre, as pessoas querem ver na magia algo que não é ordinário, algo que é diferente. Mas, enfim, então o conceito de magia né, pode variar um pouquinho, mas a essência do conceito é o que você disse, né, André, o que você mencionou aí, que é a ação consciente para a transformação. Porque a magia, o que é, no final das contas? A magia nada mais é do que a gente se utilizar das leis universais, né, da gente se utilizar da energia da natureza, da gente se utilizar de todos esses aspectos conscienciais que estão ao nosso redor, para transformar coisas na nossa vida,
para que a gente transforme coisas na vida de forma consciente. Então, a minha vida está aqui desta maneira e eu quero que ela chegue aqui. Para eu chegar aqui, seja esse meu aqui o que for, seja ser mais feliz, seja um objetivo material de realizar alguma coisa, seja um casamento, seja uma profissão, seja o que for. Mas para eu fazer essa migração, eu preciso de uma ação consciente, onde eu utilize as energias universais, as leis universais, para chegar aqui. Então, ou seja, é a ponte mais curta, é o caminho mais curto. Quando eu entendo as leis universais, eu tenho um caminho mais curto para chegar nos meus objetivos do que quando eu estou tentando chegar nos objetivos a esmo, atirando para todo lado, sem ter a noção da magia. A magia nada mais é do que esse conhecimento dessas leis para que nos leve conscientemente ao nosso desejo que está lá na frente. Sim, exatamente. Eu vou falar de um modo geral da história do livro, resumindo. O Paulo Coelho está numa ordem iniciática, né, magística iniciática, e ele precisa cumprir uma prova para ganhar a espada dele. E a espada a gente traduz aqui como mental, para ganhar essa espada física, trocar a espada dele. Mas no final da prova ele acaba não cumprindo o objetivo, a prova final, e não consegue ganhar essa nova espada. E aí ele tem que fazer um caminho de fé para se conhecer e para atingir o objetivo final. E ele escolhe o caminho de Santiago de Compostela, né? Que ele ali na Europa, você pode sair da França, ir para a Espanha, você pode sair de Portugal. Existem quem já esteve ali nesses lugares, acaba vendo várias passagens por vários caminhos, várias identificações. Olha, aqui passa o caminho de Santiago. Então, são caminhos de fé que a pessoa percorre, assim como outros que existem, o caminho de Roma, existem outros caminhos. O de Roma é do amor, que você percorre com o intuito, com o objetivo de despertar algo em você. E ele escolheu este caminho para despertar o conhecimento. Então, quando a gente fala em magia, é isso que o Daniel acabou de colocar. Eu estou transformando algo dentro de mim. Eu não vou sair transformando as coisas aqui do mundo. E o meu poder, ele reside exatamente nisso, em transformar aquilo que é sombra em luz, aquilo que machuca os outros em algo que cura, né? A grande transformação, o grande sábio é aquele que utiliza essas ferramentas. E o que são essas ferramentas? A mente, a palavra, as atitudes, os sentimentos, e assim segue. É isso, mas a gente entender o poder de cada uma dessas coisas que você mencionou, né? Entender o poder da palavra, entender o poder do pensamento, entender o poder das atitudes, entender o poder da força de vontade, entender o poder da natureza. Então, assim, essa compreensão. Conforme a gente vai compreendendo, a gente vai podendo, então, cada vez ser um mago com mais poder. Poder é o quê? Sabedoria, compreensão. Uhum. Sim. Né? Tem até uma frase aqui no livro que diz assim, o poder que você pensa que tem não vale nada. Essa frase ele ouviu do mestre dele. Porque não é um poder que possa ser compartilhado com outros homens. Então, sempre que a gente fala em algo que é pessoal, em algo que só faz transformação, só transforma a mim, só faz bem a mim, isso não é um poder, né? Isto é um conhecimento sobre si mesmo. O grande poder, ele é transformador. Eu transformo aqui em mim o individual, mas ele atinge o coletivo. Eu digo que tem pessoas que têm um poder da palavra muito grande, e tem um poder de destruir com esta palavra, e tem um poder de construir também com esta palavra. Então, a gente precisa tomar cuidado, muitas vezes, com aquilo, com a nossa atitude, com a nossa ação. Todo o poder, como ele passa aqui, não passa nesta prova, que ele recebe essa frase do mestre dele, exatamente por isso, porque ele foi muito egoísta. E todo mundo que se prende no egoísmo, não adianta eu ter um grande conhecimento se eu não aplico este conhecimento, se eu não trago para a vida. Não faz sentido, não há poder nisso, não há mérito nisso, né? Nós temos que entender, é isso mesmo, André, perfeito. Nós temos que entender que nós não somos ilhas em nenhum aspecto. Nós somos energia, somos frequência, nossa essência. Então, nós estamos em constante comunicação com as outras pessoas. Quando a gente começa a atuar dentro do ego
e começa a trazer para nós o que a gente entende que é por poder, riqueza, magia, o que for, para ficar em nós, para nos engrandecer, para que a gente possa alimentar o nosso orgulho, a nossa vaidade, né, essa sensação de poder. Isso tudo significa que você está parando em você um processo, um conhecimento, uma energia. E quando a gente para a energia parada é doença, sempre, sempre. Toda energia parada é doença em qualquer aspecto da vida. Então, se eu paro tudo isso dentro de mim, eu estou doente. E eu causo a doença ao meu redor. E esse meu egoísmo começa a causar doença ao meu redor. Começa a causar fome dos meus súditos, né? Começa a causar fome mental, fome emocional, fome física, necessidades, inveja. Mal. Eu vou causando mal, por eu concentrar todo esse poder em mim, eu vou causando mal às pessoas ao meu redor. Então, esse não é o poder, essa não é a verdadeira magia. Você está usando isso de forma errada, você está parando essa energia em você por causa do seu ego. Quando você compreende que nós somos instrumentos e que por nós as coisas devem trafegar, mas para serem entregues, então a gente deve receber uma energia, vamos dizer, uma energia ruim, transformar ela pela nossa magia, pelo nosso amor, numa coisa melhor. Para quê? Para guardar conosco? Não, para jogar para frente, para que a gente continue divulgando, para que a gente continue compartilhando essa energia. E quando a gente compartilha essa energia, a gente vai girar o que é bom em nós, a gente acumula para nós, não para acumular, mas para compartilhar, a gente está cumprindo a nossa função universal. E aí a gente traz para nós saúde mental, saúde física, saúde emocional. E, por consequência de saúde, a gente cocria também na realidade física ao nosso redor coisas mais belas, coisas mais prósperas do que se a gente não estivesse fazendo isso. Então, essa questão da gente entender a magia para o compartilhamento é fundamental. Isso é a magia boa, né? Chamada magia branca, que ela é útil, né? Ela não fica guardada só para você, porque a magia do mal é aquela magia que nós criamos com a inveja, com o pessimismo, com a competição, né? Quando a gente se coloca numa situação superior a qualquer outra pessoa, nós também temos que fazer magia, a gente está fazendo as coisas acontecerem, só que de uma maneira muito densa, né? E aí depois a lei do retorno vai vir também, ela vem na magia boa e na magia mal. Sem dúvida, sem dúvida. A gente sempre vai ser responsáveis pelos frutos que a gente entrega para os outros. Então, se eu passo por uma magia negra, uma magia que demanda sacrifícios, que demanda emoções baixas como ódio, inveja e daí por diante, sempre que eu estou trabalhando isso, eu estou entregando esses frutos e o universo se reequilibra, ele vai me cobrar, né? Ou seja, a reparação de tudo aquilo que eu faço. Então, são leis universais, não adianta. E no final, cadê aquilo que eu busquei como mago? Tantos magos negros que estão por aí, né, trabalhando sua magia nesse sentido, sim. E no final das contas, eles não se encontram. Eles continuam com a sua solidão, continuam com a sua incompletude, continuam com o seu sofrimento, porque por mais magia que tenham, eles não conseguem encontrar o seu próprio equilíbrio, a sua própria felicidade, a sua própria completude. Você sabe que você me lembrou, você estava falando, eu estava lembrando aqui do filme O Senhor dos Anéis, o Gandalf. Ele era um mago cinza, né? E depois, com algumas provas que aconteceram, quando ele se predispôs a auxiliar o coletivo, não, eu vou levar vocês para alcançarem o objetivo, destruir esse anel e criar uma nova sociedade, uma nova humanidade. Então, ele sofre provas ali no meio do caminho, tentações, e depois que ele se transforma no mago branco. Então é isso, né? Nós somos, às vezes, meio cinzas dentro de nós, quando a gente acessa esses sentimentos que o Daniel colocou, né? Fazendo a magia negra. Mas a gente pode transformar isso em magia do bem, magia boa. Quando a gente lembra do coletivo, das grandes provas coletivas em que nós podemos auxiliar, né? Exato. Vamos para outro trecho aqui. Tem uma parte que diz assim: é porque eles estão conversando, ele e a mulher dele, né, e ele protelou um pouco essa viagem, demorou muito tempo, porque ele ia deixar o trabalho, os compromissos, e aí ele coloca por que eles estão ali, né, na França para começar o caminho, ele vai sozinho, com um guia, não com a esposa, e ela responde, é porque você decidiu que nós estamos aqui, né,
E é isso, às vezes a gente precisa deixar a rotina para descobrir novos caminhos. Tudo começa pela decisão, é porque você decidiu que nós estamos aqui. Eu tenho que ter esta decisão, tenho que ter um ponto de partida em algum momento. Eu vou pegar uma ilustração aqui, que é o que eu vivo, o projeto Livro ao Vivo. Ele existia na minha cabeça, ele estava ali, o conhecimento dos livros, o acesso a materiais, mas não adianta eu passar a minha visão para as pessoas, eu queria esta troca, esta outra visão, esse diálogo. E aí eu lembrei do Caltembado, Daniel, que está aqui com a gente. Por quê? Porque há anos eu estou seguindo os trabalhos do Daniel, eu estou aprendendo, eu vejo suas palestras, seus vídeos, eu participo de cursos. E aí este mestre, este professor, foi se tornando mais acessível para mim. Um dia, né, Daniel, lá atrás eu convidei ele para gravar um vídeo sobre uma jornada de gratidão que eu fiz baseada no livro da Rhonda Byrne. Mas eu já esperava o não, né? Porque eu sei, uma pessoa como ele está sempre ocupado, tem um tempo muito escasso, né, para incluir outras atividades na sua agenda. E, para minha surpresa, ele respondeu sim. E esse responder sim me incentivou a perceber que a gente sempre vai ter o não. E quando a gente decide fazer alguma coisa, a gente tem que ter essa coragem de partir, de deixar a rotina do não, deixar aquela mesmice, o tudo igual, e partir para o novo. Essas decisões, essa decisão que eu tive de chamar o Daniel para fazer este projeto comigo, e para outra grata surpresa, ele aceitou e traz uma riqueza de informações muito grande para nós. Então, esta decisão de fazer o projeto e de convidá-lo fez com que eu me movimentasse, que eu quebrasse aquela rotina, né, da insegurança, de, imagina, quem sou eu perto dele? Eu fui me desafiando, né? E aí está aqui, o projeto nasceu lindamente e tem contribuído de alguma forma para o meu crescimento, em primeiro lugar, e para o crescimento das pessoas que acessam. Então, é preciso que a gente deixe essa rotina do que, isso não é para mim, isso me dá medo, tá bom do jeito que tá, deixa, né? Eu preciso decidir, não é? Bom, André, primeiro, gratidão pelas gentis palavras, né? Imagina, são Fico muito verdadeiras. contente e sei que você tem acompanhado já há bastante tempo, né? Os cursos do canal, tudo mais. E assim, na verdade é isso. Eu acho que a aceitação, eu acho, primeiro, é o que você falou. Você decidiu e você acreditou. São as questões da magia. Então, são primeiro elementos chaves para qualquer realização: acreditar, tomar decisão e acreditar. Em cima disso, tomar atitudes concretas, porque também não adianta tomar decisão, acreditar e não tomar o passo físico, porque nós estamos no mundo físico, estamos no mundo material, você tem que tomar o passo físico, que no caso é mandar mensagem, conversar, falar, seja o que for. Então, são passos que parecem muito óbvios, só que apesar de muito, muito óbvios, as pessoas ficam presas neles e não tomam decisão na vida, e não têm a vontade de fazer, e quando tem, elas não tomam atitude concreta, e é isso que faz com que as pessoas fiquem estagnadas. Então, o universo quântico, ele tem infinitas portas e possibilidades. Então, quando você fez o convite, podia realmente ter momentos que eu ia falar para você, não dá, porque agora não tem condições. Mas chegou no momento em que eu falei, não, agora faz sentido. Ou seja, acho que tem uma janela, né, que nós estamos fazendo aqui nas quintas-feiras, que dá para, né, a gente colocar um conteúdo a mais para o canal. A gente já te conhecia, então sabia da tua qualidade também, sabia, né, da tua pessoa. Enfim, fez sentido. Né? Mas é o que ele falou, a gente só ia saber conversando e tocando. Então, assim, mas isso é só um exemplo, você muito bem colocou aqui, de possibilidade de transformação, de concretização das coisas na vida. Mas eu acho que o mais importante quando a gente fala nessa questão da decisão que está no livro, né, do Paulo Coelho, é a gente entender que isso não é apenas isso é uma lei universal. Nós estamos tratando aqui de uma lei universal. O que é isso? Eu vou aqui em 5 minutos tentar só explicar para as pessoas entenderem a importância real da decisão. Nós vivemos num universo fractal. Não vou entrar em detalhes agora do universo fractal, mas no universo fractal nós vamos vivendo ciclos e subciclos que vão se repetindo, e nós temos a tendência infinita à repetição. Então, nós vivemos num universo com a tendência infinita à repetição.
Significando o quê? Nós vamos repetindo as coisas. Então, eu acordo de manhã, até a hora que eu vou dormir, em geral, o meu dia de ontem é muito parecido com o de hoje, que é muito parecido com o de amanhã. E as semanas são parecidas, os anos, e eu vou mudando coisas no meio do caminho, mas dentro de algo parecido. A própria civilização vai vivendo ciclos de impérios, né? Começo de impérios, ascensão de impérios, né? Queda de impérios, e aí vem outro império, ascende, queda de impérios. São repetições, são ciclos. A natureza tem os seus ciclos, verão, outono, inverno, tem o ciclo de gelo, degelo, né, a cada 12 mil anos. Então, tudo é cíclico, tudo vai se repetindo, tudo é fractal. Se repete de maneiras similares, não idênticas, mas similares, num universo de infinitas possibilidades. Por que é importante a gente entender isso e onde entra a decisão nisso tudo? Na nossa vida, vamos imaginar aqui no dia a dia, no nosso cotidiano, a gente também vai repetindo as coisas. Às vezes, se você parar para pensar, o que eu fiz no último mês? A mesma coisa que eu fiz há 2 meses atrás, que eu fiz 3 meses atrás, eu nem sei o que é, porque eu não lembro, porque é tudo tão repetido, que eu já não sei mais o que foi que eu fiz. E daí a importância da gente quebrar essa repetição. As encarnações, o que são as encarnações nessa matrix aqui? São repetições dos mesmos erros. Eu vou lá, faço aquele erro, vou lá, reencarno de novo, nasço de novo, vou lá, faço o mesmo erro de novo, tal, vou lá, faço algo semelhante e vou repetindo. Entro nessa roda de samsara. A roda de samsara que é uma eterna repetição. Então, nessa repetição toda, que é uma lei universal que tende a se repetir, isso vale para tudo, como é que eu vou saindo? Como é que eu vou evitando as repetições? Como é que eu vou crescendo e galgando degraus dentro disso? Através da decisão. A decisão tem uma força que a gente não imagina. É a hora que eu decido. Quer saber? Hoje, ao invés de eu fazer isso na minha rotina, eu vou fazer aquela outra coisa que eu sempre quis, ou abandonar tudo e começar outra. Em vez de eu, né, um mago, Diário do Mago, lá, em vez de eu fazer tudo do jeito que eu fiz, vou tomar a decisão de fazer o caminho de Santiago. Mas abandonar tudo, fazer o caminho de Santiago, decidi. E eu te garanto que na semana que, né, o personagem Paulo Coelho foi fazer o caminho de Santiago, e ele fala isso no livro, não tinha nada a ver com o resto da vida dele inteiro. Ele fala até do tempo, né? O tempo parece diferente, as coisas parecem diferentes. Por quê? Porque realmente é diferente. Você quebrou uma rotina de repetição. Sim. E a gente só quebra as rotinas de repetição e evolui a partir de decisões. Quando eu decido ser melhor, quando eu decido não fazer igual, quando eu decido experimentar uma coisa nova. Então, as decisões são fundamentais para toda transformação e para todo o crescimento. Enfim, só, né, colocar isso, porque acho que é importante nesse contexto. E para a gente finalizar, eu vou deixar aqui um comentário final sobre uma frase que diz assim: os navios estão mais seguros nos portos, mas não foram construídos para isso. Isso traz a ideia de que a gente precisa de nos lançarmos ao mundo para criar novos caminhos para a realização. Sempre há uma segurança em ficar parado e não se abrir para o novo, de não começar coisas novas, de não se desafiar ao novo conhecimento que chega, ao nova amizade que chega, ao novo relacionamento, ao novo trabalho. Sempre há uma resistência ao novo, né? No primeiro momento a gente sempre nega essa mudança, mas é preciso que a gente se lance neste caminho, assim como o Daniel falou aí, senão a gente vai ficar repetindo os erros. Então, vamos nos permitir cometer novos erros, né? Porque eu estou me permitindo me abrir a novos caminhos. E é esse o convite do Paulo Coelho neste livro. Perceba, se arrisque mais, decida fazer mais coisas, né? Porque no final nós somos esse navio também, né, que está no porto. Nós somos preparados para ir para o oceano, para enfrentar ondas, para enfrentar tempo, para curtir o mar. Somos preparados para isso. Mas se está no porto, né, quer dizer, todo o seu preparo, tudo aquilo que existe como essência para ser e para experimentar, você está deixando de lado e vivendo uma repetição de uma rotina que às vezes não está te ensinando mais nada, não está te acrescentando mais nada por ser pura repetição, e você está perdendo oportunidades maiores, né? Mas isso foi rápido, né, André? Muito rápido. Vamos, né, passou o tempo aqui, trazer mais uma live sobre esse livro. Vamos continuar, né? Vamos continuar. Na próxima a gente vai falar
Na próxima a gente fala da diferença do amor, ágape, filos, e também nós vamos falar do tempo, que você colocou aí o tempo, me chama a atenção para uma coisa, o tempo é diferente quando a gente viaja, o tempo passa de maneira diferente quando a gente se lança ao novo. Exato. E o que é esse se lançar ao novo? O que é este tempo tão diferente para mim e para você? Então, fica atento que no próximo encontro a gente vai continuar falando do Diário de um Mago, trazendo mais Paulo Coelho para a nossa vida. Gratidão a você que esteve aqui com a gente, dê o seu like, compartilhe, se inscreva nos canais, convidem outras pessoas para conhecerem nosso trabalho. E agradeço também você, Daniel, por ter contribuído tão lindamente com as informações que complementaram essa visão aqui nossa do livro. Gratidão. Eu te agradeço, André, agradeço a todos os presentes. Não se esqueçam de ajudar o canal a divulgar suas mensagens, sempre inscrevendo-se, comentando, colocando seu like. A sua presença é muito importante e a gente se vê então na semana que vem. Um forte abraço a todos, muita luz. Até o próximo. E até a próxima. Gratidão. Namastê. Gratidão, namastê.